O que acontece quando uma nação troca a proteção de Deus pela promessa de um homem? Entre o capítulo 7 e o 17 de 1 Samuel, vemos o maior ponto de virada da história de Israel. Não é apenas uma história sobre reis e gigantes. É sobre o perigo de desejar o que o mundo tem e esquecer o que Deus é. Prepare-se para ver a ascensão de um rei segundo a aparência e o surgimento de um rei segundo o coração de Deus. A arca havia voltado, mas o coração do povo ainda estava distante. Por 20 longos anos a casa de Israel lamentou após o Senhor. Samuel, o último juiz, não era apenas um líder, era a voz de Deus em uma terra silenciosa. A paz reinou, mas a paz traz o esquecimento. Até aqui nos ajudou o Senhor. Chamarei esta pedra de Ebenezer. E quando Samuel envelheceu, o povo esqueceu o milagre do trovão e desejou o brilho de uma coroa. Todos os líderes de Israel se juntaram. Aproximaram-se de Samuel em Ramá. Olha, Samuel, tu já estás velho, sejamos honestos. Teus filhos, Joel e Abias, não andam pelos teus caminhos, aceitam suborno e pervertem o direito. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue e marche à nossa frente nas guerras. Queremos ser como todas as outras nações. Samuel não gostou nada daquele pedido. Ele achou que aquilo era um erro grave. Então, antes de responder, foi orar ao Senhor. Ouve a voz do povo em tudo o que te dizem, pois não foi a ti que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Mas adverte-os solenemente. Mostra-lhes como agirá o rei que os governará. Vós quereis um rei? Pois bem, ele tomará os vossos filhos para os seus carros de guerra. Tomará as vossas filhas para serem perfumistas e cozinheiras. Ele dizimará vossas sementes e as vossas vinhas. E naquele dia clamareis por causa do vosso rei. Mas o Senhor não vos ouvirá. Não. Haverá sobre nós um rei. O rei! No meio da multidão comum, o destino de Israel caminhava em direção ao profeta. Saul procurava apenas jumentas perdidas, sem saber que estava prestes a encontrar um reino. Por favor, senhor, poderia me indicar onde fica a casa do vidente? Eu sou o vidente. Sobe na minha frente para o lugar alto. Hoje comerás comigo. E amanhã cedo eu te deixarei ir, depois de te revelar tudo o que está no teu coração. Quanto às jumentas que perdeste há 3 dias, não te preocupes, elas já foram encontradas. Mas me diga, Saul, para quem está voltado todo o desejo de Israel? Não é para ti e para toda a casa de teu pai? Mas, porventura não sou eu filho de Benjamim, a menor das tribos de Israel? E a minha família não é a menor de todas. Por que o Senhor me diz tais palavras? Naquele momento, Saul era pequeno aos seus próprios olhos. A humildade que um dia lhe faltaria, hoje transbordava. Traz a porção que te entreguei, aquela que mandei separar. Eis aqui o que foi reservado. Come, pois guardei isto para ti, propositalmente para esta hora, diante dos convidados. Não era apenas um jantar, era a primeira coroação silenciosa. Samuel sabia que aquele homem chegaria, e o banquete já estava pronto antes mesmo de Saul sair de casa. Espera tu aqui agora, e te farei ouvir a palavra de Deus. Adonai ungiu você como príncipe sobre sua herança. Convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor, em Mispá. Onde está o homem?
Eis o escolhido de Deus. Não há outro igual em Israel. Esse homem é a nossa salvação. Duvido. O silêncio de Saul não durou muito. Quando os inimigos cercaram o povo, o Espírito de Deus se apoderou daquele fazendeiro tímido. Saul reuniu Israel como um só homem e esmagou os amonitas. Naquele dia, ninguém ousou perguntar: é este o que nos há de livrar? O povo tinha um rei, e o rei tinha o poder. Os filisteus estão se reunindo em Miquimás. O povo está fugindo de ti, meu rei. Samuel não chegou. Trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. Não posso esperar mais. O medo fez Saul esquecer que a obediência a Deus é mais importante que a estratégia militar. A coroa começou a escorregar de sua cabeça. Fizeste, Saul. Eu vi que o povo se espalhava, e tu não chegavas no dia marcado, e os filisteus se juntavam. Eu me senti forçado e ofereci o holocausto. Precisava do favor de Deus. Agiste neciamente. Se tivesses guardado o mandamento, o Senhor confirmaria teu reino para sempre. Mas agora teu reino não subsistirá. O Senhor já buscou para si um homem segundo o seu coração. Bendito sejas tu do Senhor. Cumpri a ordem de Deus. Então que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos? E o mugido de bois que estou ouvindo? O povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto nós destruímos. Basta! Porventura tem o Senhor tanto prazer em sacrifícios como em que se obedeça à sua voz? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, porque tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou como rei. O Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos escolhi para mim um rei. É de paz a tua vinda? É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo. Em uma terra governada pelo medo, a vontade de Deus precisava caminhar nas sombras. Samuel foi a Belém preparar um sacrifício, mas Deus foi preparar um rei. A paz esteja nessa casa. Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Acabaram-se os teus filhos? Ainda falta o menor. Ele está apacentando as ovelhas. Manda chamá-lo. Não nos sentaremos para comer até que ele venha aqui. Levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Não era apenas azeite que descia sobre ele. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O pastor de ovelhas agora era o pastor de Israel.
Senhor, um espírito mau da parte de Deus te atormenta. Deixa que teus servos busquem um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito vier, ele tocará e te sentirás melhor. Senhores, boa noite. Eu sou Davi. Meu pai enviou esses presentes, pão e este cordeiro, para o rei. Dois montes, 2 exércitos e um vale de silêncio mortal entre eles. Durante 40 dias, Israel e Filístia se encararam, mas não houve batalha. Houve apenas medo. Para que saístes a ordenar a batalha? Não sou eu, filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me matar, nós seremos vossos servos. Mas se eu o vencer, vós nos servireis. Hoje, eu desafio as tropas de Israel. Vocês viram o tamanho dele? Não podemos lutar contra isso! Vamos todos morrer. Pegue isso. As provisões do meu pai. Certo, garoto. Tome cuidado lá fora. Escolha um homem para lutar comigo. Se ele vencer, seremos seus escravos. Qual é a recompensa para quem acabar com esse filisteu? Quem ele acha que é para afrontar os exércitos de Deus? O rei dará muitas riquezas, a mão da princesa em casamento e isenção de impostos para toda a família. O que você está fazendo aqui embaixo? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço a sua soberba e a maldade do seu coração. Você só desceu aqui para assistir a batalha como se fosse um espetáculo. O que foi que eu fiz agora? Eu não posso nem fazer uma pergunta? Será que não há uma causa justa aqui? É verdade? O que dizem sobre a recompensa? Sim. Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Tu não podes. És apenas um moço. Ele é homem de guerra desde a juventude. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha, eu saía atrás dele, o feria e a livrava da sua boca. O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará da mão deste filisteu. Vai, e o Senhor seja contigo. A armadura é grande demais para ele. Não posso andar com isto. Nunca o experimentei. Por acaso sou algum cachorro para você vir a mim com esse pedaço de pau? Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva
não com espada, nem com lança. Porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Jovem, de quem você é filho? Eu sou filho do teu servo Jessé, o belemita.